paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trago uma mensagem neste momento que tem por título Bendita Crise. Bendita Crise. O Salmo 33, 12, apenas a parte A, diz assim: Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Estamos no ano de 2016, primeiro semestre, e estamos vivendo em nossa nação um período crítico, um período delicado, complicado, como que as pessoas que têm acompanhado o noticiário têm percebido que realmente é um momento muito sensível. Mas, ao mesmo tempo, eu fui buscar uma revelação de Deus à luz da palavra e o Senhor me traz o entendimento deste momento. À luz da palavra de Deus, nós sabemos que estamos vivendo os dias derradeiros, os últimos momentos que antecedem a volta do Senhor Jesus, independentemente dos que creem ou não. Mas o Senhor Jesus está voltando, quando Ele prometeu na sua palavra, como por exemplo João 14, de 1 a 6, está explícito que Jesus está voltando. E devido a isso, nós estamos vivendo os dias derradeiros que antecedem o retorno, a chegada do Senhor Jesus. E com isto implica, segundo por exemplo Mateus 24, ou 2 Timóteo capítulo 3, Marcos 13, implica um momento, um período de crise. Mas para a nossa nação, para o Brasil, eu tenho uma mensagem e eu gostaria de estender a você que está ouvindo este áudio, de que a crise, ela se faz bendita, ou seja, bendita crise. Em Atos capítulo 11, nós vemos quando os crentes foram chamados pela primeira vez de cristãos. Atos capítulo 11, na cidade de Antioquia, os cristãos estavam sendo perseguidos devido à crucificação do Senhor Jesus em Jerusalém, em Israel, e como o Império Romano dominava Israel. Houve uma perseguição muito grande após a crucificação de Jesus. E o que chama a atenção nesse texto de Atos capítulo 11 é que os cristãos, eles sofreram perseguições, tortura, morte, opressão, e isso no momento era um período de crise muito grande em Israel. E essa crise, ela veio trazer o crescimento da igreja cristã. Também eu quero, antes de entrar com relação ao Brasil, eu quero falar sobre os Estados Unidos da América, que tiveram um poderoso avivamento no século passado, mais precisamente em 1906, na rua Azusa. Podendo citar aqui o pastor William, que foi usado por Deus para que fosse promovido esse grande avivamento. E este avivamento veio a repercutir em todos os Estados Unidos e também em todo o mundo. Inclusive Daniel Berg, Gunnar Win, eles eram suecos e chegaram ao conhecimento deste avivamento, viveram esse avivamento, e de lá Deus direcionou eles para que a igreja fosse instituída também no Brasil, segundo a revelação do Espírito Santo. Esse avivamento foi tão poderoso, tão grande no século passado, que no mundo espiritual teve uma influência muito grande, e o evangelho se expandiu pelos 4 cantos dessa terra. Mas o interessante é que os Estados Unidos, ao mesmo tempo que foi precursor do avivamento, do grande avivamento mundial no século passado, os Estados Unidos, em nosso século atual, se tornou o berço do satanismo. Os Estados Unidos hoje é o berço do satanismo. Eu quero mencionar também Israel. Israel é um povo escolhido por Deus. Deus tem um grande amor pela nação de Israel, pelos judeus. Tanto é que a Bíblia diz que, em João 1, diz que o Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam. Essa palavra está se referindo aos judeus, ao povo de Israel.
Israel, também chamado de o relógio de Deus, que é um indicador de muitos fatores, de muitas épocas e tempos. Israel, o relógio de Deus, ele tem uma outra marca. Durante a sua história, Israel também foi muito inconstante. Israel não foi constante no Senhor, pelo contrário, foi inconstante. Israel carrega essa marca de inconstância. Assim como os Estados Unidos se tornou uma plena apostasia, Israel era inconstante. E o Brasil? Qual é a marca que o Brasil leva? É triste, mas eu preciso falar uma verdade. A nossa nação é vista pelas outras nações, pelos outros países, da seguinte maneira. Posso citar os Estados Unidos como uma potência política. Os países da Europa são conhecidos como potências financeiras, econômicas. E o Brasil? É triste, mas o Brasil leva o codinome de zona. Quando os outros países querem se divertir, querem curtir um carnaval, querem curtir mulheres bonitas, querem curtir boa praia, vida boa, vida mansa, querem prostituição, quando querem se divertir, procuram o Brasil. Esta é a imagem que nós temos lá fora no exterior. Você pode pesquisar se achar que estou sendo exagerado e fanático. Pode pesquisar e você vai ver. Esta é a imagem que os povos dos outros países têm do Brasil. Aqui é um lugar de curtição, de diversão, ou seja, é um lugar sem respeito. O Brasil é a nação aonde todos vêm se divertir, porque aqui não existe respeito. Segundo o Salmo 37, 18 e 19, diz assim: os justos no tempo de crise terão paz. E eu quero chamar sua atenção para poder entrar no perfil do Brasil. Eu quero chamar sua atenção a respeito da palavra justo. Justo é aquilo que é correto. Justo é aquilo que não é injusto. Justo é aquilo que é o certo, que é politicamente correto. Justo é o que não tem medida a mais nem medida a menos. Justo é justo. Aos olhos de Deus, justo é agradável, é aceitável, é compatível com a pessoa de Deus. E a Bíblia diz: os justos nos tempos de crise serão fartos, os que são corretos. Bom, o perfil do Brasil, como eu falei, infelizmente, é um perfil de desrespeito. Mas eu quero que você raciocine comigo. O que atribui este perfil ao Brasil? O que atribui um perfil de desrespeito, de zona, de bagunça à nossa nação? Eu vou citar algumas características desse perfil: idolatria, feitiçaria, corrupção, prostituição. Você pode ver que a idolatria, embora há uma divergência muito grande entre religiões e líderes religiosos, mas a idolatria é algo antibíblico. Deus não se agrada de imagens, de santos, de nome, de adoração, de sacrifício, de promessas. Deus não se agrada da idolatria. E o nosso país é um país muito idólatra. A nossa região norte, central, sul, sudeste, a nossa região é extremamente idólatra. Para cada lugar tem um santo, uma imagem. Para cada cidade tem um padroeiro. Para cada região, a nossa nação, nosso Brasil, dizem que pertence a padroeira X, padroeira Y. Eu não estou aqui para discutir isso, eu estou aqui para falar da Bíblia. E em Isaías 42:8, o Senhor diz que a glória dele, ele não divide com imagem de escultura, porque ele é o Senhor. Deus não divide. Em Êxodo 20, os 10 mandamentos e por vários textos, Salmo 115, o Senhor fala que são imagens, são ídolos, pecado diante de Deus, e Deus não se agrada. O nosso país, infelizmente, é um país idólatra. E para que Deus possa abençoar a nossa nação, precisa deixar de praticar a idolatria. O nosso país é um país de feiticeiros,
Hoje nós temos tido um índice menor de feitiçaria, mas ainda é um país com muita feitiçaria. E não pense que é a região da Bahia, não pense que é o Nordeste, não pense que é a região Sudeste, não. A região mais feiticeira do nosso país é o Sul. O Rio Grande do Sul concentra o maior número de feitiçaria, estatisticamente falando. Nosso país é um país de feiticeiros. Corrupção não precisa eu falar, porque além da corrupção política, nós temos corrupção moral, corrupção social. O nosso país é extremamente corrupto. Nossa nação é corrupta. Você está vendo aí na mídia, nem tudo você está acompanhando porque eles não falam tudo, mas a corrupção está presente. Sempre tem aquele jeitinho brasileiro, sempre tem aquela maneira de dar uma tapeada aqui, uma engambelada ali, tapar o sol com a peneira, resolve aqui, remenda ali, né? Aquele jeitinho brasileiro. Nosso país não tem, no geral, nossa nação, nosso povo não tem nas suas raízes conduta, ética, idoneidade, integridade, lealdade. Isso não está na nossa cultura, infelizmente, e isso é explícito em todos os segmentos sociais do povo brasileiro. Corrupção. Mais adiante, prostituição. É muito forte. O nosso país tem sim mulheres bonitas, as mulheres brasileiras são bonitas, são bronzeadas, são bem tratadas, as mulheres brasileiras são muito bonitas, mas infelizmente nós sofremos com a prostituição. Devido a essa beleza externa, devido à beleza da mulher brasileira, é muito forte a prostituição, porque na verdade falta valores, falta dignidade, falta virtude, inicialmente pelas mulheres, mas os homens também praticam, infelizmente, a prostituição, porque uma coisa vai levando a outra, as propagandas na TV, tudo que você cheira no Brasil, né, tem um cheiro, um fundo de prostituição. E, infelizmente, a nossa nação carrega essa marca. E outra questão que nós vivemos é a questão egoísta. O egoísmo, isso aí já está dentro da igreja. A igreja, uma vez que vai, as pessoas, uma vez que vão na igreja, que participam, que estão lá, elas não se preocupam com o próximo. Não estão se preocupando com as pessoas que estão sofrendo ao seu lado, pessoas que estão padecendo, pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão deprimidas, oprimidas. Não se preocupam com pessoas que estão na idolatria. Falta um pouco mais de coragem e está sobrando egoísmo. Está faltando coragem e está sobrando egoísmo. Pessoas egoístas não se preocupam em falar para os outros que estão num caminho ruim, que estão no caminho errado, que estão no caminho de perdição. O egoísta simplesmente ele está bem, que se dane os outros, perdão da expressão, que se lixe, que se lasque para lá. Eu estou bem, os outros problema. Ema, cada um com seu problema. E não é assim. Nós precisamos ajudar quem necessita, precisamos estender a mão para quem está enganado por Satanás, pelos homens, de quem está iludido com isto ou com aquilo, porque isto é grato ao nosso Senhor. Você pode analisar comigo que o nosso país já foi uma nação muito abençoada e hoje nós vivemos uma decadência terrível, muito grande. O nosso futebol, por exemplo, para quem gosta, o nosso futebol já foi o melhor futebol do mundo. E olha a decadência, o vexame, a vergonha que é hoje, a corrupção tem derrubado a grandes equipes, etc. O futebol hoje é uma vergonha. Só um exemplo para você analisar. Também a nossa política, ela sempre foi corrupta. A nossa política sempre foi corrupta, mas agora está deliberada, está sem limites, está sem controle. Da onde você menos espera, a corrupção tem aí se manifestado através da política. A nossa geografia, a nossa moral simplesmente está em decadência. A sociedade, o que é social, o que é moral no nosso Brasil
está em decadência. E ainda, como se não bastasse, em termos espirituais, estamos em crise. Nossa nação está em crise. As igrejas neopentecostais, mais precisamente, o sistema hoje de pregação do Evangelho não é mais um Evangelho genuíno, é um Evangelho conveniente, é um Evangelho manipulador, é um Evangelho de homens, é um Evangelho carnal e até mesmo demoníaco, mas não é um Evangelho segundo Jesus Cristo. Nós não estamos vivendo mais um Evangelho segundo Jesus ensinou, segundo a igreja primitiva, segundo os apóstolos ou segundo a igreja dos séculos passados. Estamos vivendo uma igreja que saiu do estado de Filadélfia para Laodiceia. Veja em Apocalipse. A igreja saiu do estado de Filadélfia e passou a Laodiceia. Saiu de um perfil agradável, fiel, leal a Deus, para um perfil que Deus abomina, que Deus rejeita. A igreja precisa hoje de um reavivamento. Nós já conhecemos o avivamento, já vivemos o poder, a glória, a unção, a autoridade, a revelação da palavra, os dons, as conversões, as libertações, um mover sobrenatural, espiritual, poderoso de Deus. Hoje estamos vivendo vexames. Hoje estamos vivendo vergonha. O momento de crise espiritual está explícito nas igrejas. Pouco percebemos a glória de Deus. Pouco vemos o mover de Deus, porque Deus não pode manifestar a glória dele num altar rompido, numa cisterna rota, num altar contaminado, num santuário sujo. Deus não pode habitar em templo imundo. Deus não pode estar no templo aonde o maligno já está habitando. Muitos de nós, muitos dos homens, das mulheres, servos e servas de Deus, pastores, líderes, membros, missionários, etc., muitos que fazem parte da igreja de Deus se corromperam, estão corrompidos. A crise espiritual na igreja no Brasil hoje é séria, é muito séria, é agravante, é alarmante, é decepcionante o que está acontecendo com a igreja do Brasil. E sobre isso eu quero lembrar você. Eu quero lembrar você do avivamento da Rua Azusa. Eu quero lembrar você do avivamento das Ilhas Fiji em 2005. Meus amados, Deus mudou a história no momento de crise no arquipélago das Ilhas Fiji. Deus mudou a história das nações. Deus mudou a história dos arredores, dos vizinhos, dos povos. Deus mudou a política. Deus mudou o social. Deus mudou o financeiro. Deus mudou o moral. Deus mudou o espiritual com o avivamento nas Ilhas Fiji. Houve uma repercussão muito grande, mas o povo reconheceu o momento de crise, o povo reconheceu a miséria em que eles haviam chegado, que estavam no fundo do poço, e é disto que eu quero falar, para que haja uma restituição, para que haja um reavivamento, para que haja um renovo, para que haja uma restauração. É necessário que haja um reavivamento espiritual. Pastores, líderes, homens, mulheres, povo de Deus, povo da igreja do Brasil, políticos, pregadores, homens de conceito, homens de renome. É necessário um reavivamento da igreja na nossa nação. Precisa que se levante. E se os grandes, se os príncipes não querem se levantar, eu quero convidar você que é pequeno, você que não tem nome, você que não é nada na igreja, você que é só um membro, você que é um diácono, você que é uma pessoa que ninguém dá nada para você, você que está ali querendo dar o melhor para Deus, mas ninguém te enxerga. Eu quero dizer para você que Jesus está te enxergando, que o Espírito Santo está te enxergando, que o Senhor está te enxergando. Se você se colocar na brecha e disser: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa a mim, o Senhor vai usar a sua vida. Eu quero convidar você a ter coragem, a ter audácia, a ter uma vida na plenitude do Espírito Santo e ser conduzido por Ele para a glória de Deus.
por favor, o Brasil precisa de você, o mundo precisa de você, alguém precisa se levantar e eu me ponho na brecha, eu me coloco na brecha. Eu sou pequeno, não sou nada diante dos grandes e dos príncipes, eu sou o menor de todos, mas eu quero dizer para você, eu já me coloquei na brecha. E quero convidar você. Você tem coragem? Você tem audácia? Você tem fé para deixar Deus usar a sua vida? Deus está procurando os fiéis da terra. Ele disse para Elias: eu tenho 7.000 que não se dobram diante de Baal. Eu quero convidar você a se levantar com audácia, a se levantar com intrepidez, como disse o profeta Miqueias: estou cheio do Espírito Santo para anunciar a justiça e o pecado de Israel. Meu querido, Deus está procurando profetas, homens e mulheres fiéis e obedientes, com coragem para serem usados por Ele. E eu pergunto: aonde está você, meu querido? Mas eu quero deixar por aqui e dizer para você: Deus quer levantar uma igreja reavivada nesses últimos dias, nesses dias de crise. Quero deixar para você aqui: crise, forma de Deus chamar a atenção e despertar o povo para a justiça e para a verdade através do arrependimento. Meu querido, eu quero encerrar essa mensagem e, em nome de Jesus, levanta-te e resplandece, porque já vem a glória do Senhor nascendo sobre ti. Em nome de Jesus, receba esta mensagem.